sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade, dando continuidade a esse livro assim palpitante. Eu digo palpitante por quê? Porque ele tem trazido detalhes do nosso fazer mediúnico, da nossa atividade mediúnica, que com certeza, como é uma atividade em que se trata com espíritos, né? E espírito é gente, é algo que, conforme dizia o nosso querido Altivo, fundador lá do Leon Denis, não é retratinho 3x4. Então, qual é o médium que não tem dúvidas? Não é quanto à espiritualidade, nada disso. É quanto ao seu papel, a sua execução, o seu momento mediúnico, não é? É claro que as coisas, a partir da hora em que o fenômeno acontece, isso vai dando confiança, vai dando segurança ao médium, mas a gente sempre fica pensando acerca do preparo, acerca da fidelidade da mensagem. Sempre tem alguns pontos que, graças a Deus, como nossas atividades normalmente são exercidas em grupo, mesmo que seja cada um no seu papel, mas tem a questão do grupo, a gente consegue trocar com os amigos, com os irmãos. E hoje, então, estamos no capítulo 27 dessa obra No Mundo da Mediunidade. E o título que Odilon Fernandes deu é Não Irão Avante. Conforme sempre falamos, é um comentário, né, da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Hoje é sobre o capítulo 3, versículo 9. E Paulo fala assim: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. E aí ele vai falando daqueles que não irão avante. É muito interessante, queridos, a lei de progresso. Eu sei que não sou só eu, muitos de nós, às vezes paramos assim, em um determinado momento, e falamos assim: meu Deus, em que ponto eu estou progredindo? Como é que eu estou caminhando? Né? A gente faz essa avaliação e muitas vezes, eu vou falar assim honestamente, parece que é pouco. Parece que a gente está trabalhando pouco, né? Que a nossa melhora íntima foi pequena, até porque tem determinados desafios, determinados estímulos que a gente vê que o homem velho ainda está presente. Às vezes não está presente totalmente, mas ele ainda ronda o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa decisão. E a gente fica pensando, né, no valor da doutrina, no valor de Jesus, no valor do Evangelho. E a gente vai caminhando, muitas vezes assim, devagar. E o risco, eu acho que é um risco, é quando a gente baixa a cabeça. É aquele momento que a gente desiste de procurar recursos. É aquele momento que a gente lavra para nós mesmos aquele laudo: não tenho jeito, comigo não dá certo. Percebemos? Não vou adiante. E é essa hora que é uma hora assim perigosa para nós espíritos, porque é nessa hora em que a obsessão ela vai se infiltrando, né? Ela vai tomando espaço na nossa mente, na nossa emoção. Então, nesse capítulo, Odilon Fernandes vai falar para a gente, enquanto médiuns, o que é que atravanca, o que é que faz com que a gente não vá adiante. Quer dizer, o que é que, na verdade, faz com que a nossa mediunidade não tenha o desenvolvimento que poderia ter. Então ele diz assim: não irão avante os médiuns personalistas e ambiciosos,
cuja intenção seja a de tão somente se promover às custas da doutrina. E quando a gente fala a palavra promoção, a gente pensa assim, em prestígio, em dinheiro, em alguma questão. Mas às vezes, gente, dentro do nosso próprio quintal, a nossa própria casa espírita, a gente tem que ter muito cuidado para a gente ser mais um médium. É mais um. Não aquele médium com conotações e considerações especiais, porque isso é promoção. Isso é promoção. E o médium, vamos repetir a palavra do amado Mário Coelho, esse amigo, ele fala, é o carteiro, é o estafeta. Eu estou só entregando a encomenda. A encomenda é que é valiosa e ela chegará bem ou mal, né? Ou em condições ou sem condições, dependendo do cuidado do carteiro. Então vamos colocar nós, médiuns, como cuidadores da mensagem boa. A gente vai entregar com cuidado, com carinho. A partir do momento que foi feita a entrega, o que o outro quiser fazer é problema dele, é resolução dele. E a gente vai ter sempre a outra atividade. Qual é a outra atividade que eu tenho? É varrer uma sala? É dar o passe? É ir para evangelização? É ajudar na secretaria? É o que tiver que ser feito, a gente vai fazer, né? Porque o personalista, ele quase vigia o encaminhamento do fenômeno da mensagem, e não dá. Continua ele, não irão avante os que ludibriam a si mesmos, procurando justificativas para os seus desmandos na mediunidade. Há muito tempo, o movimento espírita vem trazendo, e o que os espíritos falam é de educação mediúnica. A mediunidade é para ser educada. Então eu vou observar no meu fenômeno. Tem questões da minha deseducação mediúnica. E nesse momento a avaliação do outro, a visão do outro, vai ser muito bom para não ter desmandos, né? Não só no fenômeno, como também no ambiente em que eu exerço a mediunidade. Continua ele. Os que se consideram dispensados de exercer a vigilância e não atentam para os alertas dos companheiros. Olha, os companheiros, por isso a companheira é quem compartilha o pão. Então, quantos alertas? Muitas vezes assim, você precisa de descanso, não é para fazer tudo, e não é para afastar do trabalho, não. É para a gente organizar mais a vida, para não deixar para o dia da atividade mediúnica todas as tarefas. Não é isso. Precisar conviver, precisar conversar, precisar sorrir, porque o médium é alguém da convivência, né? O médium é uma pessoa normal. Quando eu começo a não me achar assim, eu começo a não vigiar na minha própria postura diante da vida. E ele continua. Os que sempre se colocam na posição de vítimas, efetuando chantagens emocionais com os de sua convivência mais próxima. Então a pessoa vai assim, eu sofro tanto, a mediunidade me leva a tanto sofrimento, a tanta dificuldade, eu sou tão sobrecarregado, olha só que coisa séria. Se eu estou sobrecarregado é porque eu quero, né? Eu posso dar um limite, eu posso dizer não, eu posso falar eu não posso, não é? Desculpe a redundância. É essa posição de autoconhecimento, de mensurar as nossas próprias forças. Porque, na verdade, a vitimização é uma cobrança em relação ao outro, né? Quando eu falo que eu estou sobrecarregado, é como se eu falasse que ninguém faz nada, que o outro não cumpre o seu papel. Olha só. E ele continua. Os que se dizem perseguidos e injustiçados, clamando contra o não reconhecimento do seu esforço. Gente, estamos trabalhando para quem? Ou para quê? Eu trabalho para Jesus, então Jesus compensa. Mas para quê? Não é para minha melhoria? Então vamos olhar a mediunidade com alegria, como uma oportunidade, não como um status, né? E ele continua. Os que se prevalecem da mediunidade
em seus propósitos afetivos. Ah, meu Deus do céu! Eu lembro, no Leon Denis, havia, né, uma orientação até pra gente, enquanto pais, mães, né, casal, não dar passe no parceiro. É claro que às vezes acontecia, mas não eu sentar do lado sabendo que eu vou dar passe naquela pessoa, entendeu, gente? Porque quando acontece de uma forma aleatória, é sinal que é um planejamento espiritual, um propósito. Mas quando eu começo a entrar no comando e falo assim, ó, para a minha família só eu dou passe, para o meu parceiro só eu dou passe. Isso é eu me aproveitar da mediunidade para a questão afetiva, não é? E ele continua, os que fogem da disciplina que a tarefa mediúnica não dispensa. Olha só, não dá para ser médium ao meu jeito, para fazer o que eu quiser, porque eu estou num trabalho que não fui eu que criei. Vamos perceber? Até a faculdade não fui eu que criei. Então, gente, eu preciso me ajustar e entender que a mediunidade é dada não pelos meus méritos, mas justamente para eu vencer os meus deméritos, para eu vencer as minhas dificuldades. Então, tem disciplina. E continua ele. Os que não estudam e se melindram quando eles ou os espíritos que se comunicam por seu intermédio são questionados. E aí eu não estudo. Eu ofereço material pequeno ao espírito. Aí quando alguém fala assim, mas o espírito falou de uma forma simples, não falou tudo que tinha que falar, aí eu entro em milindre. Mas olha o questionamento que precisa ter, não é? Então tem que pensar nisso. Outro, os que se distanciam das atividades de assistência direta aos desvalidos, qual, se o simples fato de serem médios os dispensassem de exercitar a caridade. Olha só, gente, a gente é médium, e aí a gente acha que as nossas casas espíritas estão querendo nos entulhar de tarefa, quando, além da mediunidade, as casas falam para a gente estudar e para a gente ter uma tarefa assistencial. Ah, mas é muita coisa. Estão me exigindo muito. Mas é essa necessidade. Mediunidade é convívio. Não é a caridade aos desencarnados necessitados? Como é que a gente vai fazer a caridade aos desencarnados necessitados se a gente não tem essa assistência aos encarnados? Então é por isso, gente. E cada um dentro do seu tempo, dentro do seu jeito, né, gente? É o trabalho de assistência. Hoje mesmo eu estou gravando aqui. O Teresa d'Ávila tem o trabalho de visita aos enfermos. É um trabalho muito lindo, né? Em que a gente vai aos lares, né? E vai a algum hospital, algum asilo em que esteja alguém. Esse trabalho é excelente. O trabalho tem uma disciplina, 1h30 a gente vai estar junto para fazer a organização, para fazer a prece, para sair, para voltar. A gente não tem condições de perceber o quanto esse trabalho é importante, o que ele faz pela gente. O grupo que vai para o Café com Fé, toda semana vai aquele grupo lá para a questão do alimento. O grupo que trabalha na organização da casa também é outro trabalho, é caridade, é assistência. E assim por diante. O povo que trabalha na cozinha, né? Também é outro tipo de assistência, porque as pessoas vêm, às vezes à tarde, às vezes à noite, o povo que vem da noite direto do trabalho, ter alguma, na casa espírita, uma resolução para a sua questão alimentar, para não parar muitas vezes numa lanchonete, numa padaria, num local assim, e perde tempo, às vezes o tempo de chegar, porque a pessoa chega em cima da hora. Tudo isso é caridade, gente. Os que não agem com transparência, desconfiados e inspirando desconfiança. É isso. O trabalho é de Jesus. Jesus é claro. A gente tem que ter cuidado com transparência em todas as situações dentro da casa espírita. No administrativo, no assistencial e no mediúnico. Outro, os que efetuam o julgamento das intenções alheias a partir das suas disputas de intenções.
Então o médium começa a ter cisma, começa a fazer julgamento, né? A partir dele mesmo. E aí é rogar a Deus, né? Meu Deus, me ajuda a ser melhor, a ser menos malicioso, a ser menos maledicente, né? A ocupar o meu tempo em coisas que vão levar ao progresso, que vão levar à elevação, que vão levar ajuda. Para quem? Para mim mesmo. E ele continua. Na mediunidade, estão com o tempo mensurado, quer dizer, é por pouco tempo. Aí ele vai. Os médios que se acreditam infalíveis e investidos de elevada missão sobre a terra. Jesus nos livre, Deus nos livre, gente. Infalíveis. E aí, quando a gente começar a achar que é infalível, vamos observar na nossa própria postura do dia a dia, na nossa própria casa. Vou falar da casa física. Será que está tudo perfeitamente organizado? Eu gosto de organização, gente, mas aqui mesmo, nesse momento, eu estou olhando a mesa onde está o computador que eu estou gravando e eu estou vendo que já separei 2 coisas para jogar fora. Tem que jogar fora por quê? Porque eu não tinha visto que já tinha passado a validade, que não servia mais. Estou vendo os papéis fora do lugar. Estou vendo coisas que mostram que eu não sou tão organizado quanto parece. Observa. Então, se na minha vida material, na minha casa, no meu espaço pequeno, eu tenho falhas, que dirá na mediunidade? E que elevada missão é essa? Eu sou trabalhadora. Ah, mas aí o espírito tal usa. Usa a gente porque não tem outros. Eu tenho certeza que dentro de uma casa espírita, na sequência espiritual, a casa dos espíritos, quando faltar o médium, ou pela desencarnação, ou porque a cabeça se desviou, ou por doença, o outro vai ser usado. Ali tem o exemplo do Leon Denis, não é? A espiritualidade da doutora Erma continuando a trabalhar, a dar a mensagem, Baltazar continuando a trabalhar, a dar a mensagem, Antônio de Aquino, a direção espiritual da casa continua através de outros médiuns. Então, eu não estou diminuindo a tarefa do altivo, né, que foi dos fundadores, mas interessante que ele nunca se julgou como uma elevada missão. Interessante, né? Vamos lá? Os que se afirmam isentos da ação dos espíritos perturbadores. Olha, quando eu acho que não estou sendo perturbada, aí eu estou sendo mais perturbada ainda. Os que não se integram a um grupo mediúnico e realizam um trabalho que supõe mais importante que o dos outros. São as tarefas isoladas, não é? São as tarefas, é aquele médico que não consegue trabalhar em nenhuma casa espírita. Olha só. Olha a dificuldade. Os excessivamente voluntariosos que não se submetem a qualquer orientação. Existe uma orientação, gente. Essa orientação, ela deve ser respeitada, né? Analisada, respeitada. Está de acordo com a doutrina? Vamos aproveitar? Ele continua. Os que aspiram a deter a última palavra nas decisões. Uma coisa é a gente quanto médium. Outra coisa são as questões administrativas, ou as questões que são discutidas na casa espírita, né? Tem consenso. Vamos tentar fazer parte do consenso? Eu posso dar uma opinião, sem pensar que a minha opinião é a melhor. É a mais certa, porque eu sou médium. E aí vamos lá. Os que não ganham o pão cotidiano no suor vertido com dignidade. Olha que coisa séria. Viver da mediunidade ou, porque é médium, achar que os outros têm que me sustentar. Isso é sério, né, gente? Vem ele colocando. O que o tempo todo falam de si mesmos. Provocamos opiniões favoráveis a seu respeito. Pois é, se eu falo de mim só provocando opinião favorável, é que eu me julgo infalível, eu me julgo melhor que os outros. Então, já tem aí um defeito, que é a exacerbação do orgulho, de uma faculdade que me foi concedida por misericórdia. Os que se recusam à especialização mediúnica, preocupando-se com o número e não com a qualidade de seus dons. É aqueles que querem ser médium de tudo.
tudo que é tarefa mediúnica ele quer entrar. E ele acaba hierarquizando na cabeça dele, né? E achando que não é a qualidade. Ele produz muito, mas não produz qualitativamente. Outro, os que não oram a sós, avaliando a sua postura sob a inspiração da prece. Gente, quantas vezes é a oração com lágrimas, diante de dúvidas, de sapores, diante dos nossos próprios defeitos, como eles nos incomodam. E às vezes a gente faz aquela prece, né, para corrigir um defeito que está lá no Evangelho, né? A gente busca Jesus na solitude, na solidão. E ele continua nos falando assim: de fato, a insensatez de tais medianeiros se tornará tão evidente que, por mais tentem camuflá-la, ela ressaltará de suas atitudes. Se, para o médium que persevere na retidão, a mediunidade é um caminho áspero, imaginemos quão árduo haverá de ser para aquele que se revela leviano e inescrupuloso. E aí a gente tem o exemplo de Chico Xavier, né? De Valdo, tantos médiuns, né? Dona Ivone, Zilda Gama, quantos médiuns que trabalharam de uma forma limpa, de uma forma reta, né? De uma forma cristã. E a mediunidade foi fácil para eles? Não. Foi um caminho aspérrimo. Muitas dores, até alguns, né, Chico, tem livros contando dos casos que ele passou, das dificuldades, das amarguras que ele passou. Olha, se quem faz correto passa isso, que se dirá aquele que é leviano e escrupuloso? Aquele médico que não é cuidadoso, né? Com o seu pensamento, com a sua palavra, com a sua ação. Vai acertar sempre, não. Mas a gente sabe do compromisso e a gente sabe da meta. Isso não exclui a alegria de viver, o bom ânimo, né? Nada disso. Até porque a amargura é algo sério, né? A pessoa amarga, que está sempre criticando tudo, criticando todo mundo, isso estamos no mês de conscientização da saúde mental, é um sinal da saúde espiritual está abalando a vida da criatura. Então a alegria cristã. Mas o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, enquanto médium, não tem dúvida. E é nosso, é individual. E ele encerra essa página belíssima, que é Não Irão Avante, é o capítulo 27 da obra No Mundo da Mediunidade. Dr. Odilon Fernandes acaba falando assim: Paulo sabia que o que confere sustentação moral à caminhada de quem se dispõe a seguir o Senhor são o seu mais velado anseio e a sua mais secreta intenção, e não a pública e exterior manifestação de fé. Então, gente, vamos trabalhar com singeleza, com cuidado. Vamos aceitar sempre o abraço carinhoso da espiritualidade das nossas casas espíritas quando nós pisamos na casa espírita. Vamos pensar neles primeiramente. E a partir daí, a gente vai abraçando os companheiros, né? Agradecendo pela tarefa, tentando a integração no grupo em que se está. E, com certeza, a gente estará nesse caminho lindo, que é o caminho da mediunidade com Jesus. É claro que não sem dores, sem tropeços, porque o Mestre recebeu do mundo a coroa de espinhos. E nós, que estamos caminhando, não podemos observar a mediunidade, ou não deveríamos observar a mediunidade como uma patrocinadora de facilidades e paixões. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.